Olá, meus amigõezões e amigõezonas mais queridos desse canal. Como é que vocês estão, hein, minha gente? Eu espero que estejam todos bem, minha gente, porque hoje vamos falar de um assunto polêmico, um assunto um tanto quanto controverso. Minha gente, vocês já ouviram falar do filme que tem quebrado a internet nos últimos dias? O filme chamado A Substância é estrelado pela atriz Demi Moore. E ele conta a história, minha gente, de uma atriz que estava toda escangaiada, ficando velha e não conseguia mais trabalho. Ela era atriz e apresentava um programa sobre ginástica na TV. Quando ela foi cortada, minha gente, por etarismo. Ela então se submeteu a um tratamento, passando ali a consumir uma substância para que ela pudesse recuperar a jovialidade e voltar, minha gente, a apresentar os seus programas. O filme, minha gente, é muito polêmico, só que não é de hoje que a gente ouve falar que em Hollywood, minha gente, existe uma substância secreta chamada adrenocrome, que faz com que os artistas, minha gente, continuem sempre bonitinho, mesmo depois de velhos. Depois da vinheta, eu te conto tudo. Minha gente, depois que o filme A Substância foi lançada, um antigo debate voltou a ganhar força na internet e nas redes sociais. É que já há muitos anos, minha gente, as pessoas acusam alguns famosos de usar um elemento químico chamado adrenocrome. E sim, minha gente, esse elemento, ele existe. É uma substância, minha gente, que ela é extraída através da adrenalina que passa por um processo de oxidação. Mas vocês sabem, minha gente, o que precisa acontecer para extrair esse negócio aí? Precisa, minha gente, que a pessoa sofra medo, pânico, terror ou um alto grau de estresse. E dizem, minha gente, que a substância tem muito mais efeito quando é extraída das criancinhas, minha gente. E dizem que muitos famosos estão fazendo o consumo dessa substância para manter a carinha sempre bela e sempre bonita, minha gente. Há muitos anos atrás surgiram os primeiros livros acerca dessa tal substância adrenocrome. E essa substância, minha gente, prometia ganhos de inteligência, ganhos também no sistema imunológico e, claro, uma jovialidade. Dizem que os efeitos dela e o êxtase promovido era parecido, minha gente, com o da heroína. E vários famosos e políticos foram acusados, minha gente, de fazer uso dessa substância ao longo dos anos. É lógico, minha gente, que eles sempre negam, mas sempre vazam alguns documentos que dizem que de fato eles estão usando. Mas dizem que para fazer o uso dessa substância não basta ter dinheiro, minha gente. Tem que ter poder e relevância e ser convidado a fazer o uso. Geralmente ela é aplicada dentro de religiões como a cientologia ou através de algumas seitas, minha gente. E eu vou falar alguns famosos que já foram acusados, minha gente, de fazerem o uso da substância do mal. O primeiro deles é o ator Keanu Reeves. Minha gente, se você pegar uma imagem do Keanu Reeves na época de Matrix, que ele tinha 35 anos, minha gente, com aquela mesma cara de brisado, chapado, que parece que fumou 50 baseado antes de gravar o vídeo, e comparar agora, minha gente, ele mais maduro, com 60 anos. Minha gente, é praticamente a mesma coisa. Se tirar a barbinha que ele colocou, minha gente, não muda praticamente nada. O ator, ele foi duramente associado ao longo dos anos com essa substância. E ele sempre se reserva a dizer que não irá comentar sobre o assunto. How come you look like you're 32? My ancestors. There's no special cream that we all should get. Oh my gosh, I wish. Where is that? No, I don't have that. Mas é estranho, né, minha gente? Quando alguém fala que você tá usando alguma coisa e você não nega, esquisito, hein? Mesma coisa que alguém chegar pra você e falar, você tá usando tóxico, né? Você tá maconhando, eu sei que você tá usando um negocinho do mal, fuminho do satanás. Você vai falar, não quero falar sobre o assunto. Mas nunca você vai falar, eu usando essa coisa, você tá maluco? Tá me chamando o quê? De cracudo, de nóia, de maconheiro? Jamais usaria, jamais. Porque a gente tenta se defender, né? Mas quando fica, jamais falaria sobre esse assunto. No caso ele fala, eu jamais falarei sobre o assunto de adrenocrome, não usei nada, deixa pra lá. Aí tem, minha gente, aí é coisa cascuda já, né? A Jennifer Aniston também, minha gente, é outra atriz que na época que ela fazia o seriado Friends, ela tinha 35 anos.
Se você vê a mulher agora com mais de 53, minha gente, continua com a mesma latinha que ela tinha antigamente. E vale lembrar, minha gente, que todos os famosos que eu vou falar nessa lista aqui tem envolvimento com aquele outro famoso que tá preso lá, o Diddy, sabe? Que inclusive uma das acusações dele é de catar criancinha e guardar na jaula, hein, minha gente? Sei não, hein? Sandra Bullock. Vou colocar uma imagem da Sandra Bullock aqui, minha gente, no auge dos seus 28 anos. Cheia de juventude e vitalidade. E agora, minha gente, a Sandra Bullock é praticamente a mesma pessoa, minha gente. Dá só uma olhada na latinha da Sandra, parece que não mudou nada, minha gente. Aí tem, viu? Aí tem. Ela também é uma das pessoas que foram acusadas há muitos anos de fazer uso dessa substância. Inclusive teve uma época da carreira da atriz que ela assumiu fazer parte de uma seita. Mas nunca mais falou sobre isso. Será que é a seita que dói menos que eu tô usando mesmo? Vai saber, né, minha gente? Vai saber. Minha gente, outra atriz que também não envelhece de jeito nenhum é a atriz Jennifer Lopez. A J.Lo, minha gente, com 20 e tantos anos, e agora ela com mais de 50, também, minha gente, tá sempre apresentando a mesma latinha, a mesma carinha bonitinha dela. Engraçado dizer, né, minha gente, que ela também já foi namorada do Diddy, não saía da casa dele. Tudo que é de mais cascudo em Hollywood, esse homem tá envolvido no meio, minha gente. Tudo que é de mais nojento, ele tá no meio. Vamos abrindo um parênteses aqui nessa história. Eu falei tanto dessa história do Diddy pra vocês e falava que um dia ia sobrar alguma coisa pro Jay-Z, né, minha gente? Só pra gente não perder essa história e deixar passar em branco, o Jay-Z foi indiciado essa semana. Falaram que ele, junto com o Diddy, pegaram uma menina quando ela tinha 13 anos e fizeram aquilo que vocês sabem, né? Um abuso, né? Já falei que esse ceboso ia cair também. E vai cair um por um de Hollywood, gente. Até a Beyoncé. Sabia de tudo, essa daí é outra também, viu? Minha gente, fora essas seitas todas que aplicam e fazem uso dessa substância, dizem que essa substância pode ser encontrada na Deep Web, no mercado negro da internet, minha gente, por um preço muito, mas muito caro. Estima-se que um frasco da substância custe o equivalente a 500 mil dólares. Já imaginou, minha gente, pagar 500 mil dólares pra melhorar a lata? Se você tivesse dinheiro, você pagava? Eu não. Quantas criancinhas não devem ter sofrido pra fazer? As criancinhas vê, eu vou te pegar, vou te pegar. Pronto, minha gente, é o momento certo de aplicar. Aí vai lá e extrai tudo, minha gente, da criancinha pra poder usar o tal do negocinho do mal, né? Porque, minha gente, precisa ter uma forte adrenalina. E dizem que crianças têm um pico de adrenalina muito maior que de um adulto, né? Então quando a criança se assusta, passa por uma situação de estresse, é o momento ideal. Depois não dá pra salvar a criancinha não, minha gente. Por isso que esse negócio é bem do cão, bem do tinhoso. Várias pessoas associam tudo isso, minha gente, a diversas seitas satânicas. Inclusive o Daniel Mastral, que faleceu agora há alguns meses, minha gente. O último áudio que ele enviou para Vic Vanilla, que também dizia que era satanista, agora não é mais, sabe, que era amigo dele, foi exatamente sobre isso. Eles falavam que tinha muitas crianças que foram sequestradas, minha gente, por essas pessoas do tinhoso aí, porque eles queriam de alguma forma fazer a extração do adrenocrome do corpinho dessas crianças para poder usar na maldade, minha gente, para poder usar no mal. Depois disso o homem foi apagado. Dizem que ele mesmo que se apagou, mas não sei, tá esquisita essa história, quem sou eu pra dizer? Vocês não acham que tá muito estranho, muito mal contada tudo isso? A gente, antigamente, já fui cético pra muitas coisas e achava que tudo era teoria da conspiração. Mas hoje em dia, minha gente, as coisas estão se casando perfeitamente, sabe? Então não dá mais pra desconfiar. E a gente sabe, minha gente, que esses famosos todos têm um pezinho ali no tinhoso, sabe? Um pezinho ali no lago de enxofre, né? Então, minha gente, não é de se desconfiar não. Tem uns artistas aqui do Brasil que tá precisando usar isso aí, que estão fazendo pacto, o pacto tá vencendo, mas não estão ficando com a cara boa não, viu? Será que não usa isso? Não chegou aqui ainda? E a gente, quem também falou sobre esse assunto foi o humorista Bento Ribeiro. Apesar dele ser humorista, minha gente, viver fazendo palhaçada, ele contou, minha gente, em um podcast chamado Plugado, que ele tá por dentro dessa história, não é de hoje, ele é uma das pessoas que ama investigar um pouquinho sobre isso, e deu diversos depoimentos, minha gente, falando de algumas pessoas que estariam envolvidas nisso. Entre eles o ator Will Smith, Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Inclusive, minha gente, o Tom Hanks, ele foi fortemente acusado disso lá nos Estados Unidos. Ele tá beirando 70 anos.
O velho até uns dias atrás tava parecendo um maracujá de gaveta seco, minha gente. Tava todo lascado, escangaiado, feio. Do nada o homem começou a se regenerar, começou a parecer bonito no Instagram. De tantas pessoas acusarem ele lá no Insta, minha gente, dele tá consumindo a tal substância, ele saiu de todas as redes sociais. Qualquer um pesquisar no Google aí, que é a mídia, como é que é a mídia comprada, né? Que é que a Globo não mostra isso daí, né, cara? E uma delas é esse negócio, o adrenocromo, que é uma substância que deixa as pessoas jovens para sempre. Na alta cúpula de Hollywood, isso é super usado. Todos esses astros que você curte, tipo The Rock, talvez, usam. Cara, mas é possível, por exemplo, o Jô Soares. Quando ele nasceu, ele já era velho, ele continua velho. Sim. Só que, pô, será que ele descobriu o adrenocromo depois que ele já era velho? Ele começou a usar e ficou conservado velho pra sempre? No Brasil isso não entrou ainda, isso é Não na entrou? alta cúpula. Mas será que os... Basta você pesquisar, o Tom Hanks mesmo saiu das redes sociais porque saiu, porque começaram a acusar ele de adrenocromo, cara. Não é adeno, é Adreno. De adrenalina, né? Não. Não, é do quê? É uma substância que, quando você tortura crianças, elas soltam, entendeu? Minha gente, fora isso, uma nova questão tem intrigado as pessoas ao mundo todo. O aparecimento de famosos, minha gente, com o olho esquerdo roxo. Uma coisa bem sinistra, minha gente, mas diversas celebridades, políticos e religiosos estão aparecendo com o olho esquerdo roxo ao longo do tempo aí, minha gente, em todo mundo aí. E aí, minha gente, dizem que esse olho roxo é o simbolismo de uma das reuniões secretas que acontecem, minha gente, dos Illuminatis. Pra quem não sabe que a Illuminati é uma teoria da conspiração ou não, que falam que são as famílias mais ricas do planeta, que mexem com o tinhoso, com o satanismo, minha gente, e que elas governam o mundo, e que vários artistas famosos, intelectuais, fazem parte desse movimento. Coincidência ou não, minha gente, dizem que dentro dessa seita é aplicado o tal do adrenocrome, e essas pessoas, após a aplicação, sairiam de lá com o olho roxo. Bem curioso, né? Bem curioso. Minha gente, esse ano, famosos como o ex-presidente George W. Bush apareceu com o olho esquerdo roxo, totalmente estranho. No mesmo mês, a atriz Jennifer Lopez, a atriz e cantora J.Lo, também apareceu com o olho esquerdo roxo. O cantor, minha gente, Boy George, também apareceu com esse olho roxo na mesma época, levantando a suspeita das pessoas. Fora isso, os atores, minha gente, Robert Downey Jr. e o Adam Sandler também apareceram todos com o olho roxo e todos no mesmo mês. Só que a história tem se repetido, algo que aconteceu no ano de 2012, quando diversos famosos também apareceram com o mesmo olho roxo. Em 2012, Lady Gaga apareceu com o olho esquerdo roxo, minha gente. Na época, ela disse que teria caído numa apresentação na Nova Zelândia e batido com o rosto numa barra de ferro. Porém, um membro da produção dela foi entrevistado na época para perguntar se ele tinha visto essa queda. E ele falou que não viu e que até o final do show ela não ainda estava com esse olho roxo. O olho dela estava normal, que ela ficou com o olho depois que o show acabou, minha gente. Na época ela ficou tremendamente irritada com esse depoimento do funcionário e acabou demitindo ele. Falou que ele estava causando teoria da conspiração. Vale lembrar, minha gente, que a Lady Gaga vive sendo enterrada em diversas teorias aí. Deve ser por causa do jeito excêntrico dela, né? Fato é que anos depois, hoje a cantora com 38 anos conserva a mesma aparência daquela época, minha gente, que ela começou. Algo estranho tem aí. Porém, minha gente, no mesmo ano e no mesmo mês, a atriz Reese Witherspoon apareceu com o olho roxo também, minha gente. E ela deu uma outra desculpa. Disse que foi atropelada e por isso ficou com o olho daquela forma. Uma repórter, minha gente, lá do TMZ, fez uma entrevista com ela na época e perguntou como que ela tinha sido atropelada e o local. E por que ninguém divulgou imagens nenhuma desse atropelamento. E ela disse: "Hello, eu não puder nem ser atropelada direito. Tenho que prestar satisfações até do meu atropelamento. Me deixe em paz, fui atropelada, eu sou vítima. Eu não tenho que prestar esclarecimento do meu atropelamento pra ninguém. Sua cebosa." Também não entendo, né, minha gente? A pessoa foi atropelada, foi questionada, ficou muito bravinha. Aí tem, né, minha gente? Aí tem história. Não sei o que tá acontecendo. E não é, minha gente, que no mesmo mês e no mesmo ano,
o cantor Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, apareceu com o olho esquerdo roxo também, minha gente. E também disse que tomou um tombo. Perguntaram onde, ele falou, nem sei onde eu caí. Sei que eu levei um tombo e apareci com esse olho roxo. Esquisitíssimo isso. Minha gente, o Tom Cruise também, minha gente, tá sempre com aquela aparência jovial dele. E ele é um dos apoiadores ferrenhos da cientologia. É a religião onde ele frequenta. E um tempo atrás, minha gente, em uma briga que ele teve com a atriz Kate Moss, ela acabou acusando o ex dela de estar usando a tal substância do mal. E diz que os dois se separaram por conta dessa seita maligna e dessas coisas que acontecia aí dentro, minha gente. Tudo muito sinistro, tudo muito estranho. Outro fato estranho, minha gente, é que o advogado do P. Diddy disse semana passada que se o Diddy caísse de uma forma permanente, se ele fosse condenado, alguns segredos de Hollywood teriam que ser expostos. E talvez muita gente ficaria com a cara na lama e o mundo ia descobrir algo muito estranho e muito bizarro, minha gente. Esquisitíssimo isso, né? Minha gente, vocês repararam que tudo que tem de coisa ruim tá ligado nesse homem, minha gente? Tudo que tem de coisa ruim, tudo que tem de sebo, tudo que tem de coisa que não presta, tá ligado nesse homem. Ele tá envolvido no meio ali. Estranhíssimo, né? Estranhíssimo. Quem também foi envolvida nessa polêmica toda da substância do mal, minha gente, foi a cantora Avril Lavigne. Porque as pessoas dizem que ela foi até trocada, minha gente. É uma teoria que as pessoas brincam, porque ela continua sempre com a mesma aparência. E ela já disse, minha gente, em uma entrevista um tempo atrás, que ela gostava de fazer diversos experimentos, conhecer coisas novas, religiões novas, seitas, e que tudo isso era para um bem maior, para um conhecimento universal. E estranho também, né, meu? Muito estranho. Minha gente, tudo isso pode ser uma grande bobagem e uma grande teoria da conspiração. Mas vocês já viram aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. E a gente não pode nunca, minha gente, confiar nesses artistas, principalmente aqueles lá de fora, minha gente, que vivem aprontando e que vivem se metendo com umas coisinhas malignas e erradas aí, né? Fato é que eu sempre falo, estejamos sempre em vigilância, minha gente, porque o mundo não é da maneira que a gente pensa, não. A gente vive praticamente dentro de uma Matrix mesmo, minha gente, com um monte de pessoas ali, ó, manipulando tudo o tempo todo. Eu acho tudo isso bizarro, minha gente, mas confesso pra vocês que em partes eu acredito sim. Porque não é possível, minha gente, essa velharada toda aí, cada vez mais jovens, cada vez mais bonitos. Alguma coisa de errado não está certo. Você já deve ter falado adrenocrome. Não. Existe uma substância, já deve ter falado adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega às vezes alguém numa idade muito avançada e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise você vê a Cher. Quanto? Tem quase 60, ou 60 já, se não me engano. Será? É você 59, né? você vê a Cher, tá aí, né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né, nos bastidores ali, tem gente que vende isso, né, a ampola de adrenocrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam, a teoria diz o seguinte, tá? Teoria diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né, e colocam essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome. Né? É adrenalina no seu sangue. Minha gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você amanhã às 19 horas para mais um vídeo nesse canal. E espero você também lá no canal de React, minha gente, que graças a Deus tá bombando. O link do canal de Reacts vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, minha gente. É Deus nos abençoando, minha gente.
O meu beijo para todo mundo, que Jesus Cristo abençoe a todos vocês e até amanhã para o nosso novo encontro.